Finalmente entendi como que mexe nas animações, montagem, sistema de combate, meu Deus. Foi uma jornada impressionante até aqui. É muito bom quando começa a fazer sentido, gente. Olha como que tá a animação do meu player. Olha isso. Olha isso. Tá muito massa. O personagem inimigo, então, ele tá aqui também, ó, já tem vida. Olha aí, galera. Olha aqui. Impressionante. Aí eu vou abater nele, ó. Matei ele. Tem um ataque atrás do outro. Muito show. Se eu apertar o H, eu me curo. Mano, impressionante. Então vamos ver todo o meu processo de aprendizado até aqui e como que eu fiz esse sistema de combate logo depois da vinheta. Então pra quem viu o vídeo passado, percebeu que eu apanhei bastante pra entender. Acabei não levando todas as coisas da forma mais profunda, né? Foi bem superficial mesmo, porque chegou uma hora no estudo da semana passada e retrasada que eu falei, mano, preciso só fazer alguma coisa aqui pra poder destravar, porque eu realmente fiquei travado, né? Então o que eu fiz? Eu peguei essa semana pra lapidar os conceitos que eu tinha visto. Então eu vi animação, montagem, vi a diferença deles, como que mexe em cada um. Eu vou trazer aqui tudo pra você. Mas além disso, como eu consegui entender, eu fiquei animado. Eu falei, mano, eu vou avançar pra caramba e fazer um sistema de combate já. Aí eu achei um tutorial muito bom e eu vou adiantar pra você mais uma vez. Eu já falei, acho que todos os vídeos, eu acho que eu cito alguma coisa disso. Mas, embora eu não tenha mexido nada com programação ainda, saber os conceitos e etc. tem ajudado muito. Muito. Ele fala um nome, uma palavra específica, eu já sei o que ele vai fazer e eu consigo associar mais rápido. Então, com certeza, encurta muito o caminho, tá? E eu queria dizer que chegamos nesse sisteminha aí, tá? Deixa eu parar aqui para dar uma prévia para vocês. Antes de entrar no roteiro do vídeo, vou dar só um overview. Então, Blueprint Hero. Ficou bem grande, ó. Tudo isso aqui é o sistema de combate, tá? Cada coisa faz, ficou super claro pra mim. Aqui a parte de animação, né? Você viu que deixou... Aqui. Quando eu bato no inimigo, ele solta uma faísca, né? Então ele solta uma faísca. A gente vai ver também como que faz isso, tá? A gente vai entender como que eu coloquei esse sistema pra funcionar tanto no inimigo quanto em mim. Não é só eu que consigo surtir efeito de combate nele, ele também consegue em mim. Vai passar por tudo isso. Não foi fácil, tá? Foi demorado. Eu acho que foi mais complicado do que complexo. Qual que é a diferença? Complicado é, tipo, tem muito trabalho manual, principalmente de primeira, assim, que eu não sei os nomes, eu tive que parar muito e ver ali, putz, essa parte, assim, eu não conheço ainda, o que será que eu tenho que fazer, né? Uns conceitos de programação ajudou muito, então por isso que eu achei mais complicado do que complexo. E outra, agora eu tenho um material de referência pra usar, né? Então, se eu quiser criar qualquer jogo, eu tenho um base pra eu poder voltar sempre e usar de consulta. Sem mais delongas, então vamos ver como que eu cheguei aqui, mas primeiro, vamos fechar aqueles gaps do vídeo anterior. O primeiro gap que tinha ficado, e quem viu o último vídeo entende o que eu tô dizendo, que eu sofri muito pra entender, foram os de animação. Quando eu tava fazendo o vídeo anterior, eu não tinha entendido como que funcionava. E assim, eu podia ter copiado e colado. E eu não sou contra copiar e colar. Principalmente se você quer só, tipo, fazer alguma coisa logo ali pra resolver um problema. Só que como eu tô estudando e eu gosto de entender o motivo das coisas, encontrei um método aqui. E não vou vender curso, não, ficar tranquilo. Mas eu encontrei um método que tá me ajudando muito a consolidar o conhecimento. Mas se você quiser que eu faça um vídeo falando pra vocês como que eu estou estudando, como que tá sendo minha rotina, comenta aqui, eu vou compartilhar com vocês, eu faço um vídeo anexo aqui, não vai ser um episódio falando disso. Eu compartilho com você, tá? Vamos começar, então, animation. Primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente viu que existe animation montage, animation blueprint. E o que significa isso tudo, velho? Animation, basicamente, é o mais bruto possível. Ele é uma animação gravada, né? Uma sequência de movimentos gravada. Então, uma coisa simples, não tem tratamento nenhum. Então, animation é isso, é a forma mais bruta, sem decisão nenhuma e sem lógica de uma sequência de movimentos. Já o animation montagem, ele é como se fosse um processamento da animação para poder quebrar em partes menores que deixa eu controlar melhor. Então, no Animation Montagem, por exemplo, eu consigo ter o controle de mexer só o braço e as pernas continuarem fazendo um outro movimento, né? Tipo, sei lá, imagina que eu tô fazendo um comando de ataque e andando ao mesmo tempo. Eu tenho esse controle separado. E aí a gente entra também no Upper Body e Default Slot, tá? Que eu vou falar mais pra frente. Então é por isso que quando a gente usa o Blueprint, precisamos chamar o Montagem e não Animation, porque nesse momento de manipulação de código e de lógica, a gente precisa ter esse controle mais preciso, né?
Resumidamente, é como se a animação fosse o clipe e o montagem fosse o editor de vídeo, certo? Acho que isso fica bem top para você entender. E tudo isso é controlado por um cérebro. Esse cérebro é o Animation Blueprint. Tá? A gente já viu que Blueprint normalmente está atrelado a classes de lógica, então acho que isso não é segredo. Só que para animação também existe isso. Então, por exemplo, toda aquela movimentação, sofri pra caramba fazer na aula passada, eu estava pecando justamente dentro do Animation Blueprint, porque o cérebro não estava funcionando. Nem o meu e nem o do código. Mas enfim, não estava dizendo exatamente o que eu queria aqui dentro. Estava incoerente. Então, resumindo o problema anterior, eu basicamente tinha chamado default slot, mas na verdade ele estava mapeado para ser controlado só no upper body. Se a gente fosse pro montagem específico do ataque, a gente ia descobrir que na verdade ele estava mapeado para ser default slot. Por quê? Porque eu copiando, eu vi que ele pediu para mudar para default slot, mas ele não explicou o motivo. E o motivo para ele ter mudado para default slot era só simplificar, porque na verdade, uma animação de combate, principalmente com a parte superior, fica no upper body. Porque justamente, como eu falei, uma montagem, né, uma animation montagem, ele é quebrado em várias partes para ter independência de movimento. Se eu tô falando pro código, toda hora que eu apertar, ele vai manipular o default slot inteiro, que é o boneco inteiro, mano, ele não vai executar bom, ou se ele executar vai ser de uma forma pouca performática, pode atrapalhar o movimento da perna dele e tal. Então, o que que eu faço? No movimento de ataque do corpo de cima, eu, em vez de deixar no default slot, eu vou deixar no upper body. Então, eu vou abrir aqui o código, que vai facilitar bastante para entender o que eu tô dizendo. Então, olha só, gente. Aqui, eu tenho o esqueleto dele, né? Deixa eu pausar aqui, mano. Eu tenho o esqueleto de todo movimentozinho, eu tenho aqui certinho. Tá? E o que acontece? Concorda que aqui em cima, né, no boneco, o upper body, tá? A tradução em inglês é membros superiores, né? Então a parte do tronco, braço, etc. Esse movimento, ele é um movimento de ataque da parte de cima. Então, para que eu vou usar um slot default nele, ou seja, pegando todo o boneco, todo o personagem, se eu tô fazendo um movimento só de soco? E por isso, olha só, tendo dividido ali upper body e tal, repara que ele tá fazendo uma animação das pernas. Só que se eu der um soco e continuar correndo, ó, a perna dele continua. Então, reparem, ó a perna dele mexendo, tá vendo? Se eu tivesse colocado o default slot, eu não ia conseguir ter esse comportamento. Vamos supor que eu quero pular e dar um soco. Se eu tivesse deixado o default slot, eu não ia conseguir. Então, é basicamente isso que significa os slots. De uma forma bem simples, é como se a gente quisesse jogar um videogame. Para jogar o videogame, a gente precisa do videogame, de um cabo HDMI, de uma televisão e das imagens. O videogame vai ser eu mesmo, vai ser o jogador. A televisão vai ser o Animation Blueprint. Vai ter que renderizar toda a lógica. Então, o Animation Blueprint vai ter que considerar tudo isso. O que eu tô vendo na televisão vai ser o Animation e o Animation Montagem. E o slot vai ser o cabo HDMI. Foi assim que eu consegui entender, tá? Fazendo essa analogia que eu consegui entender finalmente o que cada coisa faz. Vamos por aqui, ó. Sequência de animação. Ela não tem lógica nenhuma, tá vendo? É só realmente uma sequência de animação. O que ele tá fazendo? Que animação é essa? Tá olhando pra cima. Tá? Então isso aqui é uma animação bruta. Então aqui, por exemplo, se eu quiser criar uma montagem... então se eu quiser criar uma montagem em cima de uma animação, por exemplo... só pra não confundir, deixa eu abrir uma animação. Então aqui, se eu quiser criar uma montagem aqui, eu venho aqui, criar animontagem. Então aí... criar animontagem. Aí olha só, agora, gente, dá uma olhada. Reparem que eu tenho default slot e aqui faz sentido, porque é o corpo inteiro que tá reagindo, né? Eu não quero ter controle de nada se eu estiver morrendo aqui no jogo. Mas, então, lá no Anim Blueprint, eu vou fazer exatamente isso. Vou colocar um slot, eu não vou fazer isso de novo, que eu já mostrei na outro vídeo. Então só vou abrir aqui, ó, cadê o print? Aqui então, ó, no vídeo anterior, o meu erro era ter colocado o default slot porque mandaram. Porque mandaram. Só que aqui no caso é o upper body, mas vamos supor que eu tô mexendo naquele caso que eu mostrei, tá? Nesse montagem aqui. Tô com default slot. Então isso aqui tem que casar o que eu tô controlando aqui dentro, né? No meu caso. Então aqui especificamente eu tô no upper body layer, né? Deixa eu ver se tem um default slot aqui. Tá. E aí o que acontece? Para controlar aquela animação, aquela montagem, eu vou
eu teria que colocar um default slot aqui no lugar do upper body, por exemplo, né? Bem de forma simplória, tá? E aí, mano, olha isso aqui. Então, voltando pro montagem, reparem que eu consigo fazer várias coisas aqui. Mas o mais importante pra gente é esse controle, né? Controle aqui. Além disso, né, se eu vir aqui no montagem do Gideon, eu vou usar bastante o Gideon, tá? Facilita muito nossa vida aqui pra entender. Então, olha só. Se você reparar aqui, ele tem algumas notificações. Sincronização ainda não mexi, tá? Então não vou falar nada, mas tem notificações. Então vamos supor que eu chego aqui, ó. Eu quero notificar código de alguma forma para poder salvar em algum lugar, né? Salvar uma sequência. Tipo, se eu apertar 3 vezes, eu posso dar um quarto hop que será um combo, por exemplo. Ou eu posso chegar aqui, ó, e tocar um som, né? Então reparem que a notificação ela é, tipo, eu quero fazer o tracking, né, de onde que a minha animação tá, né? Então, por exemplo, aí de alguma forma eu vou manipular isso. Eu ainda não, como eu não mexi com isso ainda, eu não sei exatamente como que eu vou manipular essas variáveis que a gente cria aqui, mas beleza, eu já entendi que para algum lugar eu vou enviar isso. Então é basicamente assim que funcionam as notificações. Viu que tá ficando mais claro, né? Como que mexe aqui, tá dando bom demais. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês de aprendizado é que eu descobri, finalmente, como que eu mapeio os controles principais do jogo. Então reparem que aqui, ó, Input Action Attack, ela já vai trigar todo aquele movimento que eu fiz. Só que, pô, qual botão que é esse Input Action Attack, né? Onde que eu acho isso? Se a gente vir aqui em configurações do projeto, tá aqui, editar, configurações do projeto, isso. A gente tem aqui o input, né, que traduzindo seria entrada. E a gente cadastrou um ataque, tá? Eu criei aqui um ataque, botão esquerdo do mouse, tá? Sem combinação nenhuma. Vamos supor que eu quero adicionar um outro que vai ser defesa. Aí eu vou cadastrar aqui um outro. Criei dois. E vai ser o mouse, botão direito do mouse, tá? Vamos supor que eu quero fazer isso. E aí eu vou salvar e olha só o que vai acontecer. Quando a gente vir pra cá, eu vou ter um defesa. Maravilha. Então agora, se eu apertar o botão direito, eu quero imprimir o texto defendi. Opa! Oh, meu Deus! Defendi. Tá? E aí, vamos lá. Testando aqui. Ó, apertei, ó, defendi. Eu tô apertando. Então, direito do esquerdo. Taca. Defende. Tá? Então, muito simples de mapear isso. Mais uma coisa importante. Boa. Então consigo controlar os botões globais ali, para eu não precisar, tipo, sei lá. Eu até posso vir aqui direto no BP Hero e colocar mouse clique. Mouse. Ó, right mouse button. Até posso fazer isso, mas fica meio turvo, né? Aqui eu já mapei em um lugar e eu tô reutilizando aqui, então fica muito melhor, tá bom? Bom demais. Próximo. Retargeting. Bom, mexendo com animação, tava vendo o tutorial mais uma vez e eu comecei a me perder ali porque eu acho que faltava muita explicação do porquê das coisas. E como eu falei, se não tem um porquê, eu travo, né? O que acontece? Existe um negócio chamado retargeting. Na Unreal nova, né, na versão que eu tô mexendo aqui, a partir da 5. Acho que a partir da 5, na 5.7 pelo menos, não tem, que é essa que eu... É o seguinte, eu baixo uma animação e vamos supor que eu quero usar ela, uma animação, em um outro personagem. Para eu conseguir fazer isso, eu preciso fazer um negócio chamado redirecionar animações. Então aqui, ó, a origem é a animação que eu quero pegar e o alvo é aonde que eu quero incluir. Então vamos supor que eu quero colocar ele no meu outro bonequinho aqui, nem foi, né? Meu outro... Aqui. É isso que eu vou fazer. Então eu quero pegar essas animações e mapear nesse meu novo personagem. Só que assim, eu não cheguei a fazer isso completo. Eu cheguei a fazer, mas deu problema. Por que que deu problema?
porque eu tô usando o mesmo personagem da animação. Então não teve nenhum problema, né? Eu não tive nenhum problema pra usar aqui, tá? O retargeting, ele hoje em dia, pelo que eu vi, ele é só o redirecionar. E ali já faz tudo automaticamente. E quando você faz isso, ele gera os arquivos novos, tá? De animação pro seu boneco lá. Maravilha, mais um conceito que eu vi. E agora, vamos passar pelo mecanismo de combate aqui do jogo. Como eu falei, foi uma coisa muito desafiadora, foi complicado, mas fez muito sentido e eu espero que eu possa compartilhar meus aprendizados e de alguma forma te ajudar. Mas basicamente, como que tudo começa? Tudo começa com uma pasta. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma pasta com o sistema de dano, beleza? E eu curti muito esse tutorial que eu vi, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você também, tem até a dublagem, facilitou muito ali para português do Brasil, então ficou muito legal. E o que é o seguinte, o conceito que ele utilizou é um conceito muito usado em programação limpa, né? Ao invés de eu criar toda a lógica de dano, todo o mecanismo, enfim, eu criei uma interface primeiro. Então tudo começou com uma Blueprint Interface chamado Damageable, que é danificável, tá? O que significa isso? Significa que em algum lugar eu vou usar essa interface que vai transformar o meu objeto em algo danificável. Na programação, o que é? Vou deixar na tela um exemplo de programação do que é uma interface para ficar mais claro para você que está assistindo, entender do que eu estou falando. A primeira coisa que tem que saber é que uma interface ela não implementa a lógica em si. Ela só vai trazer uma abstração de tudo que eu vou conseguir implementar, particularmente em algum objeto. Então vamos supor, eu criei a interface de dano. Eu posso usar essa interface de dano no meu personagem Blueprint Hero e no meu personagem Blueprint Enemy. Mas você concorda que o Hero, ele vai ter uma vida máxima específica, ele vai ter uma forma de curar específica, a quantidade específica também, ele vai ter uma ação de receber dano específica também. Você concorda que cada um eu vou querer ter uma lógica separada? Então eu não vou implementar isso numa interface, na verdade eu não posso implementar isso numa interface, porque o papel da interface é só de fato tipar o seu objeto, tá? Resumidamente falando. Então eu quero que o meu Blueprint Hero tem essa interface e o meu Blueprint Enemy, eu vou querer colocar essa interface. Como que eu faço isso? Dentro aqui do meu Blueprint, deixa eu tirar isso aqui. Dentro do meu Blueprint, eu tenho opções de classe, configurações da classe. Aqui. Nessas configurações, eu tenho um negócio chamado interface. Interfaces aqui. E assim, eu posso ter várias interfaces implementadas. No meu caso, ele já tem a BPI Touch Interface, que já veio aqui padrão, não sei o que é, depois eu posso dar uma olhadinha. E tem a Damageable, que foi o que a gente criou. E aí, beleza, a Damageable vai ser onde eu vou colocar toda a regra específica que eu quiser. Então, por exemplo, no final das contas, tá? Vou resumir bem aqui, depois eu vou mostrar toda a implementação. Mas, por exemplo, Take Damage aqui é aquele método que a gente criou, Target is Blueprint Interface Damageable. O que ele está dizendo aqui? Que o meu alvo, para ele poder receber toda a lógica que a gente implementar padrão de receber dano, ele vai ter que implementar essa interface também. Então isso me implica o quê? Que tanto para sofrer os danos e tanto para fazer com que os danos sejam executados, eu preciso também no meu New Enemy fazer a mesma coisa. Aqui, ó, configurações de classe, interface, implementadas Damageable. Bom, ele fica com a mensagem sempre dizendo que não é tipo uma notificação, ó. Lembre-se que não vai fazer nada se o seu alvo não tiver essa interface implementada. Então é muito legal, você vê que fica muito intuitivo, mano, mexer aqui. Beleza, tem muita coisa complexa e tal, só que a Unreal Engine, depois que você começa a entender o que ela tá querendo dizer, começa a ficar mais fácil o processo, tá? Pra poder fazer com que tudo isso funcione aqui dentro, toda a regra seja repassada pra cá, concorda que eu preciso de uma implementação padrão? Eu não quero implementar para todo boneco que eu tiver, a não ser que meu jogo peça isso. Eu não quero implementar para todos eles a mesma regra, tipo assim, se tiver morto não sofre dano, se tiver morto não pode atacar, se tiver bloqueando tem que se defender. Pô, é meio óbvio isso para todo mundo. Então, existe algo chamado Blueprint Component. E aí, nesse Blueprint Component, olha só, eu deixo toda a regra padrão, tá? O que importa aqui é que eu estou implementando a minha interface Blueprint Interface com a regra padrão. Então olha só, o Take Damage, e esse Damage Info ele é uma estrutura. Da onde que ele está tirando isso, né? Da onde que ele está tirando essas informações? Da nossa interface. Exatamente da nossa interface. No Take Damage, a gente tem uma entrada que recebe o Damage Info
e responde, né, e retorna um was damage. Tipo assim, conseguiu sofrer o dano? Então eu vou retornar isso. Então, reparem que tem o damage info e tem o return node. Ele vai me dizer justamente se ele sofreu dano ou não, né? Was damage true ou false. Então, para alguns casos eu vou retornar ele false, né, se não teve dano, ou se ele foi bloqueado aqui, ó. E aí eu não vou passar por toda a lógica, eu vou passar aqui pelas lógicas mais importantes. Mas o que é importante pra gente aqui? Abstraiu toda a regra em comum dos personagens para conseguir reutilizar em vários lugares. Então, um resumão do que a gente viu aqui. Para criar um sistema de combate bom e bem estruturado, responsabilidade bem definida, a gente precisa primeiro criar uma interface onde vai ter as principais funções e variáveis que a gente vai reutilizar aonde a gente for implementar. Então todo mundo que sofrer dano, que a gente quer aquele mesmo comportamento, a gente vai implementar essa interface. Em que lugar que a gente consegue implementar essa interface? Direto na classe blueprint do jogador ou de algum actor, por exemplo, inimigo. Mas a gente concorda também que existe uma regra comum, né, de algum ataque ou de alguma defesa que a gente quer reaproveitar. E onde que a gente coloca essa regra em comum? Dentro do Blueprint Component, que é esse que está na tela aqui. Então, resumidamente, foi isso que a gente viu até o momento. Aí, olha só, existem algumas coisas específicas. Deixa eu voltar lá para Blueprint Interface. Que é o seguinte, a gente concorda que sempre que a gente tomar um dano, ele pode ter vários tipos. Vamos pensando no jogo. Você pode sofrer um dano de soco, um dano de chute, um dano de explosão, um dano de flecha. Então, a gente poderia fazer o seguinte. Entrada. Cria aqui, ó. Arrow damage, melee damage, etc. Só que existe algo chamado structure. Em outras palavras, isso seria um objeto, tá? Dentro de algumas linguagens de programação, isso também é conhecido como objeto. Então, o que acontece? Se a gente vir aqui, dentro do type booleano, string, float, etc., existe o type estrutura. E aqui existem algumas estruturas, e no nosso caso a gente criou essa sDamageInfo. Então, se a gente abrir aqui, ó, código, sDamageInfo. E aí, dentro daqui, a gente vai ter várias informações. Por exemplo, a quantidade do golpe que estou sofrendo, né? Quantidade de dano que eu estou recebendo, o tipo de dano, e aí é um enum. Eu já vou mostrar também um enum. Que deveria ser um golpe que não dá para defender, né? Tipo, sei lá, um especial. Se dá para ser bloqueado, enfim. Então, uma estrutura basicamente é um conjunto de variáveis para você conseguir acessar de alguma forma. E como que fica isso na prática? Aqui, ó, damage info. Olha só, tudo que eu coloquei lá, o can be blocked, damage type, damage response, amount, tá tudo lá, né? Aí você já começa a entender, putz, amount, olha só, eu tô decrescendo, né, tirando, ó, subtraindo da minha saúde. A minha saúde é a health do usuário, né, a current health. Então eu tô diminuindo, aí eu defino a nova saúde, e faço uma comparação para ver se foi danificado ou não. Olha só que interessante, começa a fazer sentido, né? Boa. Então, uma estrutura é isso aqui, tá? A gente começa a perceber que existem vários tipos de estrutura, né, durante o desenvolvimento. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, esse break hit result aqui também é uma estrutura, né? Ó, faz exatamente a mesma coisa, ele só reuniu ali tudo num lugar só, centralizou tudo, para facilitar a manipulação. Interessante, né? Interessante quando a gente começa a entender. Dentro do Blueprint Interface, a gente tem também, na verdade, dentro do DamageInfo, a gente tem também um enum. O que é um enum? Então, vocês lembram que eu falei anteriormente que dentro da estrutura a gente colocaria o tipo de dano? Aí eu falei, pô, pode ser de combate, corpo a corpo, pode ser de flecha, pode ser explosão e tal. Para facilitar mais ainda isso, porque eu poderia colocar aqui, né? Poderia, por exemplo, dentro da estrutura, colocar mais 3 variáveis e falar, putz, eu quero melee damage type, explosion damage type, e etc. Só que, pô, você concorda que isso tudo vai ter um comportamento parecido? Talvez mude uma animação ou outra e a quantidade afetada? Então, para conseguir usar essa lógica em algum lugar, eu centralizo tudo dentro de um enum. Então, vamos abrir esse enum damage type. Olha só. Eu tenho o tipo none, né? É bom sempre ter o tipo none, porque às vezes, né, pra gente poder se resguardar e não ficar sofrendo dano caso não tenha tido combate nenhum, né? Pra evitar bug. Aí pode ter um melee type, pode ter um explosion, a gente pode criar mais aqui, ó. Pode ter um tipo arrow. Basicamente é isso.
É isso que está fazendo, né? Então, resumindo, o struct é um objeto que vai agrupar várias informações em comum e o enum ele vai organizar o estado de algum comportamento que você quer. Bom, então a gente já viu Blueprint Interface, Blueprint Component e toda a implementação dele. E agora a gente precisa, de alguma forma, dizer para o meu personagem que, além da implementação, né, além dele ter que implementar a interface Damageable, eu quero também que ele tenha acesso aos mecanismos padrões do component que a gente configurou aqui. E aí é um detalhe que tem que saber mesmo da Unreal, né? Você adiciona aqui do lado esquerdo e ele faz parte de um controle do boneco, né? Ele faz parte, por exemplo, da mesma classe Character Movement Component. Então ele faz parte disso também. Ele deveria ter ficado aqui embaixo. O enemy ficou, hein? O enemy ficou. Não, ficou aqui em cima também. Tá bom. Mas ele normalmente ficaria aqui embaixo, ó. Se a gente arrastar ele aqui, a gente tem acesso, por exemplo, ao Take Damage. E para conseguir chamar aqui dentro, ele já está dentro do contexto, não precisa chamar sempre, ó. Mas ele já tem aqui tudo isso possível por conta do component e da interface que eu implementei. Detalhezinho, tá? Só lembrar de adicionar aqui para conseguir acessar. Então aqui, ó, Get Current Health, por exemplo. Vamos lá. Se vocês repararem, tem duas coisas que acontecem aqui. A primeira é que tem a barrinha de vida. A segunda é que toda vez que ele me acerta o inimigo, ó, eu toco uma animaçãozinha de partícula, né? Parece uma partícula quando eu ataco também. O meu é de um jeito, dele é de outro, tá? Como que eu faço, primeiro, a barrinha de vida? Tudo aqui dentro é Blueprint, né? A gente já percebeu que tudo que a gente quer manipular e ter uma lógica acaba sendo Blueprint. Lógico, não foi diferente aqui. Então, tá aqui mesmo, a própria widget dentro. Então a gente vai trabalhar com uma coisa que a gente viu já lá no começo dessas séries, que é o widget. Beleza, sem crise nenhuma, a gente vai aqui criar uma blueprint de widget, tá? Criei a blueprint de widget, a gente vai arrastar um componente, né? Dois componentes, o painel visual, chama Canvas Panel, e dentro desse Canvas Panel a gente vai ancorar uma Progress Bar. Só que você concorda que a Progress Bar, ela precisa refletir a quantidade de vida que está acontecendo ali? Então, por exemplo, se eu vir aqui, ó, na Progress Bar, colocar... Cadê a porcentagem? Ah, ele não deixa mais... Deixa eu... Vinculação. Ó, eu quero mudar para 0,5, 50%. Ó, ele mudou. 0,70. Tá? Minha vida tá 70%, ele tem que ficar assim. Só que no meu caso, eu tive que criar uma lógica, tá? Basicamente para pegar o Current Health, e aí, como que eu faço para pegar o Current Health? Aqui na Progress Bar, se você ver, a gente teve que criar uma variável nova, e essa variável, ela é do tipo Blueprint Interface Damageable. Então eu arrasto ela para cá, e consigo acessar as informações dela. A gente viu lá, né? Abrir mais uma vez, para ficar claro, que a gente tem o Current Health e o Max Health. Concorda que o Current Health dividido pelo Max Health dá a porcentagem de vida atual da gente? Então, basicamente, foi isso que a gente fez aqui e vinculou ali ao meu widget. Deixa eu voltar, cadê? Ao meu widget, tá? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Pronto. Aí não fica de boas aqui. Ah, e tem outra coisa. Aqui tem um campo, aqui ó, para a Progress Bar conseguir se comportar exatamente nos limites do Canva Panel, a gente tem que colocar essa âncora dessa forma, tá? Então se eu deixar aqui na posição -200, não vai funcionar, então tem que colocar a âncora e zerar tudo aqui ó, sem deslocamento nenhum dentro dos limites. Então basicamente é isso aí. E aí se eu aumento aqui ó, 400, você vê que ele já reflete quanto a Progress Bar, tá? E aí, se eu jogar, não vai ficar grandão, porque eu vou explicar agora o motivo. Mas beleza. Então a gente implementou ali o tamanho. Cadê? Implementou o tamanho, bonitinho. Só que agora a gente precisa chamar isso aqui dentro dos blueprints dos personagens. Então eu vim aqui, adicionei o widget. Ele tem que ficar atrelado ao mesh, né, para conseguir seguir por onde eu for. E aí, se você reparar, eu imagino que tem uma forma melhor de fazer, mas foi o que eu vi no tutorial, também não... Mas eu ainda não sei como. Mas aqui tem que colocar exatamente o mesmo tanto que a gente colocou lá no nosso widget. Então agora se eu mudar aqui, ele vai refletir, ó.
Então só o meu ficou com esse tamanhão todo aí, porque eu tô mexendo exatamente dentro do meu blueprint. E você vê que ele segue, né? Mas a barrinha vai me seguindo. Vai seguindo o mesh. Justamente porque eu coloquei ela atrelada ao meu mesh em si. Tá? Outro ponto, o espaço ele tem que, em vez de ficar word, ele tem que ficar screen. Beleza? Porque se eu colocar word, ele vai ficar com comportamento como se estivesse fixo no mundo. Então, olha, só vai aparecer se eu virar para trás, olha só. Pode ser muito legal isso, né? Para algum efeito que eu quiser, pode ser muito legal. Então eu posso fazer isso. Mas eu vou deixar como screen aqui. E é o seguinte, para conseguir fazer ela aparecer, eu quero muito mudar a lógica para aparecer só quando eu chegar perto do inimigo. Então, quando eu chegar perto dele, ele vai aparecer tanto a minha barrinha de vida quanto a dele ou de todo mundo. Se tiver mais bonecos ali, vão aparecer todas as barrinhas de vida. Mas, por enquanto, deixei no mais simples possível, tá? Porque eu fiz muita coisa, acabei saturando ali. Falei, vou descansar um pouco. Mas aqui no Eventbrite Gameplay, como que você faz o setup disso? Você atrela a um Create Widget. E aí você seleciona o widget aqui, tá? Então, create o widget aqui. E aí eu seleciono o widget que eu quero. No nosso caso, eu selecionei o W Health Bar. E aí eu tenho que, acho que ele faz automaticamente, mas se ele não fizer, atrelar ao Actor Self, que é eu mesmo aqui, né? Beleza? E aí o seguinte, depois que eu fiz essa criação, eu tenho que fazer o setup dele e arrastar o meu widget para cá. Então eu setei dentro desse espaço aqui, é como se eu estivesse instanciando o que eu estou setando aqui dentro de um espaço visual reservado de widget. Beleza? Então o que eu fiz foi arrastar para cá, cá. Beleza? Mas ele faz isso automaticamente, se eu não me engano. Set widget. Ele faz automaticamente, ó. Pega automaticamente. Boa, então aqui foi meu setup do widget. E aí é o seguinte, o certo, né, é ter um para cada, né? Um widget para personagem, um widget para inimigo, e etc. Deixa eu mudar. 8. Pô, e aí, vamos lá. Vamos fazer a implementação agora de toda essa parte de combate mesmo. Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é verificar se dentro de um campo e eu quero direcionar essa minha ação, esse meu ataque, para uma outra classe, né, para um outro personagem. No meu caso, eu vou traquear um pawn, que é um peão, que significa um objeto andante, um personagem. Então eu vou fazer isso e vou atrelar para o tipo de objeto que a esfera vai traquear. Então ela vai ficar de olho, se aparecer um peão, eu vou desencadear toda essa regra aqui, tá? Bom, então beleza. Fora isso, que outra coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a localização e o meu Actor tá, e eu tenho que verificar sempre aonde que ele vai estar para eu conseguir direcionar a partir de mim. Então vamos supor, eu vou mudar aqui para 300, não, para 900, vai, para vocês entenderem do que eu tô falando. Ó, tá vendo? Eu tô conseguindo atacar de longe. Só que eu não quero isso nesse ataque. Eu poderia querer em algum lugar, então tô atacando bem de longe. Se eu diminuo para 100, que é quanto tava, pra 100 eu não tô conseguindo atacar. Cheguei perto, beleza. Ataca. Beleza? Então, primeira coisa é isso. Eu preciso traquear a localização do meu ator pra saber qual que é o limite de distância que eu vou conseguir acertar, tá? E aí eu vou colocar a distância inicial, pegar aqui o pin e pegar, fazer uma matemática aqui, né, bem Nazaré. Então, basicamente o que eu tô fazendo é pegando a localização atual do Actor, do meu personagem. Eu tô pegando o vetor de direção pra frente, tô multiplicando o vetor de direção por 100, e aí eu tô somando a minha localização atual mais essa regra aqui da frente do vetor, né, na frente do personagem, e colocando como start e end, né, começo e final. Então meu ataque começa em mim, obviamente, e termina aqui, com essa matemática aqui. Tá? Parece mais complexo do que tá? É mais difícil explicar do que entender, viu? Sinceramente. Ou eu que tô explicando mal mesmo, pode ser também. É bom demais. E aí o que acontece? Depois a gente vai fazer uma ligação aqui direto, tá? Sem problema nenhum, sem crise. E a gente vai fazer o quê? Pegar uma ramificação para ver se de fato ele tá aqui nessa esfera. Se ele estiver nessa esfera e nesse alcance, eu quero que ele faça animação de movimento de ataque. Aí chamo o Play Montage. E aí eu faço toda a regra para poder atacar e tudo mais, e até chegar no Take Damage aqui e emitir a partícula.
aqui o return value, né? Isso aqui tudo vai ser um true ou false, vai ser um booleano. E aí, chegou aqui, beleza. Vai verificar, não tem false, tá? Eu falei se tiver false, mas não tem. E aqui, out hit, quem vai sofrer esse hit vai ser o meu outro, né? O blueprint enemy new. Então, eu vou ligar esse hit actor dentro de quem vai sofrer, né? Do target no nosso take damage, tá? Ficou bem bagunçado aqui, deixa eu arrumar melhor. Pronto. Agora ficou bagunçado ainda, mas menos bagunçado. E o damage info, ele vai vir, vai criar aqui um tipo de ataque. Deixa eu até aumentar aqui, ó. Se eu aumentar pra 50, ó, ataque melee, eu mapeio dentro do meu personagem. Então, quando eu apertar o botão esquerdo, eu quero dar um ataque de melee. Agora, vamos supor que o botão direito, eu quero dar um ataque de flecha. Entendeu? Vai ser basicamente assim que vai funcionar. E aí, o ataque de melee, no meu caso, vai tirar 50 da vida. Aumentei ali. Vai ser praticamente a vida inteira dele, né? Então, toma. Um só. Acabou com ele. Se eu colocar 5, fácil de ver. Ó. Tenho que dar muito mais golpe do que anteriormente. Antes estava com 10, né? Vou deixar com 10 aqui. Juntei aqui no nosso take damage. Nosso take damage agora, ele tem tudo que ele precisa para fazer aquela lógica padrão. E aí, se a gente quisesse implementar uma lógica específica pro nosso hero aqui, do Blueprint Hero, a gente colocaria aqui, né? Como a gente colocou, né? Ele vai ter uma lógica própria de damage type. Eu não quero que isso seja reutilizável para todo mundo, porque cada personagem tem seus poderes, seus golpes, etc, né? Particulares. Então, boa. Então, aqui a gente fez isso. Attack count, isso aqui é relativo à animação. E a localização a gente vai usar para poder montar as partículas. Essas partículas aqui que eu chamei, elas são da própria biblioteca desse pacote que eu baixei do Gideon. Só que eu tenho as animações padrões, né, do manequim aqui da Unreal Engine. Então, basicamente, é isso aí. Bem tranquilo, né? Vocês veem que é possível ir criando essas mecânicas com tudo que a Unreal Engine fornece, né? Tudo muito bem organizado já. Boa. Aqui eu vou explicar rapidamente a lógica das animações. Se vocês perceberem, tem um select. O que esse select faz? Ele é tipo um loop. Ele vai... Conforme eu tenho um controlador aqui, que vai ser o meu attack count, quando eu for passando nesse attack count, quando eu for incrementando ele a cada final de execução da animação, essa regra aqui, eu quero ir passando para a próxima animação. E quando eu concluir, eu quero resetar para 0. Aqui, ó. Quando for maior ou igual a 3, na verdade, quando for igual a 3, né? Não é igual a 3 só. Eu quero definir para 0. E aí ele volta a executar do começo ao fim. E aí se, por exemplo, eu coloco a mesma animação sempre, ó, você vai ver que ele vai sempre dar o mesmo golpe. Viu? Então eu não queria isso, eu queria que ele mudasse. E aí aqui eu faço play montage e existe algumas regrinhas que esses ataquem aqui, acho que eu nem tô usando mais para trás, removendo. Acabei removendo ele. Por enquanto... Mas vamos deixar ele aí só. E aí, quando eu completo, o is-attack ele vai ser sempre false, né? Porque eu não tô setando ele em nenhum lugar e o padrão dele é false. Tá bom. É uma regra que nem precisava estar aqui. Vamos tirar, vai. Uncompleted. Interrupted. Beleza. Aí eu vou resetar o attack count. E, enfim, se eu quiser colocar mais regras, né? Sei lá. Quando notificar quando acabar, para aparecer um texto, para aparecer uma animação, etc. A gente chama aqui e boa, tá? Bem tranquilo. E reparem que estou chamando montage, play montage e os arquivos de montagem. Eu não estou chamando, por exemplo, play animation. Por quê? O play animation a gente viu que ele é bruto, ele não tem lógica nenhuma. Se eu chamasse o play animation, ele ia tocar e beleza. Eu não ia conseguir interromper ele, não ia conseguir manipular ele direito, então... Por via de regra, dentro do Blueprint, é sempre Play Montage ou Play Anim Montage, tá? O Play Montage, eu tô usando sempre o Play Montage porque ele tem mais output aqui. Dependendo do que eu quiser, se for mais simples, talvez nem precise. Mas aqui eu já deixei tudo o Play Montage porque ele já tem tudo isso. Então aqui a localização da partícula que eu comentei, né? A localização do ataque, da esfera de traqueamento, né? De tracking. E boa. Outra coisa que eu não expliquei, mas esse Sphere Trace for Objects, ele tem esse Ignore Self. Olha o que acontece se eu tiro o Ignore Self. Eu mesmo me ataco. Ele não conseguiu entender que, como eu sou um tipo de peão, ele tá mapeando os peão. Então, se eu não colocar pra eu me ignorar, eu vou me atacar também, né? Não tem jeito. Então esse foi o nosso sistema de combate. Agora, se a gente reparar, quando eu aperto o H, ele faz aquele movimento de
cura, né? Ó, ele faz um movimento de cura. Então, se eu aperto o H, cura a vida. E se eu aperto de novo, ele não faz nada. E a vida já tá cheia, então ele não faz nada. Como que eu controlei isso? Como a gente já viu, vocês imaginam que é uma regra de branch, né? É if else, se a vida estiver cheia, não faz nada, se a vida estiver vazia, eu vou tocar uma animação e chamar a função que a gente criou na interface de curar. É exatamente isso. Olha só, quando eu apertar o H, minha vida atual, se ela já for maior ou igual a 50, que é a vida máxima, eu não vou fazer nada. Mas se ela for false, eu vou chamar a mesma emitter ali, emitter at location, e vou chamar a animação desse Meteor Portal aqui. Eu achei legal. No final dessa animação, eu vou chamar o método que cura. E aí, esse método que cura, para a definição. Ó, então aqui dentro do Blueprint Component, a gente tem a implementação dele de fato. Então, sempre que ele for chamado, chamei o Health, ele vai pegar a minha vida máxima. E no meu caso, eu vou definir minha nova vida tendo a vida máxima. Ou seja, quando eu apertar o H, eu vou recuperar toda a minha vida. Tá? Essa lógica que eu quis. Agora é o seguinte, isso tudo vai acontecer se eu não estiver morto. Então, se eu não estiver morto, é bom deixar essas regras são óbvias, né? Mas tem que deixar mapeado. Porque se eu não estiver morto, eu vou chamar isso tudo que eu falei pra você. Então, se eu não estiver morto, caiu no pino false, retorno, né, a nova vida, como eu falei pra você. E é isso, simplesmente isso. Parece que dá muito trabalho, mas, sei lá, se juntar todo o tempo que eu fiquei estudando isso, dá umas 3 horas. Só que foram 3 horas que eu fui progredindo, né? Não foram 3 horas tentando fazer o negócio funcionar. Então, cada etapa que eu fazia, eu conseguia desenrolar bem ali o que estava acontecendo. Outro conceito que eu esqueci de passar, eu deveria ter passado quando eu estava falando de Blueprint Component, mas não acabei passando batido, são as macros. Na verdade, eu não falei 2 coisas, mas uma eu não falei de propósito, porque eu vou deixar para um vídeo separado, que ele é um pouco mais chatinho. Mas o Can Be Damage aqui no caso, ele é uma macro, se a gente olhar aqui. O que uma macro faz? Basicamente, é um conjunto de funções. Então aqui dentro eu tenho o input, né, da minha macro, eu tenho o output dessa minha macro. O meu input, se a gente voltar aqui, é qualquer ação que eu estou chamando aqui nesse pino. E aí aqui dentro, na verdade, ó, aqui dentro eu posso receber alguns parâmetros, tá? E aí, cadê? E aí aqui dentro eu tenho algumas lógicas, tá? De damage, né? Pra ver se eu devo ou não sofrer algum dano. E no final das contas eu chamo mais 3 possíveis funções. Então uma para caso ele tenha bloqueado, uma para caso ele não tenha bloqueado e sofra o dano, e outra para caso não seja um dano de verdade. Esse tipo de saída aqui no final a gente vê que são mais 3 pinos, ou seja, a gente abre mais 3 funções pra gente chamar lá na nossa classe principal. Na nossa classe de component, né? Que é o blocked, então aqui a gente tem mais 3 funções possíveis, tá? O do damage e o no damage. Então como que eu falo pro código que eu quero ter um pino novo no final dessa execução da macro? Justamente criando um tipo execução. Aqui eu tenho um novo parâmetro, pode ser um parâmetro de execução. Então, por exemplo, cada pino desse, quando a gente chamar lá na nosso component, quando a gente chamar o block damage, a gente já sabe que ele passou por toda essa lógica aqui para trás. Então a gente sabe que ele vai ser chamado só se tudo isso aqui para trás chegar realmente true. E esses dois a gente sabe que vão ser executados quando chegar no false, né? Então do damage ele vai sofrer o dano aqui direitinho. O no damage ele só vai retornar nada porque ele não tem nada atrelado ainda. Acho que encerramos por hoje, né? Muita coisa mesmo. Consegui avançar bem. De verdade, assim, eu tava pensando em dar uma pausa, mas de verdade eu tinha ficado muito preocupado. Eu falei, caraca, tem muita coisa, não sei se eu vou dar conta, mas ainda bem que tudo tá fluindo. Muito trabalho, muito esforço pra poder entender, então só por isso, vai, dá aquela força, deixa aquele like. Olha que conteúdo legal que eu tô trazendo aqui pra você. Você não sabe como que isso ajuda o canal a crescer e a trazer cada vez mais qualidade. Recadinho rápido, eu vou abrir a área de membros aqui do canal. Na área de membros você vai participar de bastante coisa nos desenvolvimentos dos jogos que eu tô fazendo aqui. Vou fazer um vídeo até o final de maio, ficando tudo certinho, mas queria antecipar isso pra você, então fica por dentro, porque realmente vai estar imperdível. Além de lives exclusivas, vídeos exclusivos, vai ter muita coisa. Te vejo no próximo e tchau!